Olá, no Câmara Repercute de hoje vamos falar de um projeto importante para melhorar o acolhimento das pessoas com transtorno do espectro autista na rede municipal de Franca. E também vamos trazer mais detalhes sobre o projeto que autoriza a abertura de créditos e investimentos na área da saúde. Tudo isso e muito mais você confere em instantes. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Está no ar mais um Câmara Repercute, o programa da TV Câmara que traz os principais destaques do Legislativo francano. E nesse primeiro bloco, destaque para os vereadores que aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador e presidente da Casa, Fransérgio Garcia, que autoriza o Poder Executivo a instituir um programa de apoio sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista na rede municipal. Inclusive, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Fransérgio Garcia. Fransérgio, obrigado pela participação aqui com a gente e dê mais detalhes sobre esse projeto importante para as pessoas com o transtorno do espectro autista. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. É isso mesmo, né? Eu sou da causa autista, sou pai da Helena, que tem 11 anos, está dentro do espectro autista. E como a gente convive, né, e ouve também as demandas de toda a população da comunidade autista, é sabido por todos nós que o autista, quem está dentro do espectro autista, tem normalmente, né, grande parte dos autistas tem hipersensibilidade a som, né? Não só a som, há várias. Para nós, o mundo é diferente, o mundo para o autista. O autista tem hipersensibilidade a várias coisas. Tudo para eles é muito potencializado. Por isso que muitos, inclusive, são superdotados, porque eles processam muita informação, muito mais informação do que nós. Só que, às vezes, de maneira desorganizada. Aí isso desregula o autista. E com o som não é diferente. A grande maioria tem hipersensibilidade auditiva. Ou seja, por isso que eles não conseguem ficar em ambientes de muita gente por causa do som, né? Seja em shopping, na própria sala de aula. Muitas vezes os coleguinhas falando alto, às vezes o autista entra em crise. Sim. Né? Inclusive eu escutei um relato de uma mãe que me procurou aqui, que pediu, inclusive eu fiz esse projeto depois desse bate-papo com essa mãe, que o filho ficava na escola só até na hora do intervalo. Ele tinha que ir embora 5 minutos, ele cronometrava 5 minutos antes do intervalo, porque o sinal sonoro do sino daqueles... Para informar que estava no era intervalo. muito alto para ele não conseguia ficar. Então, tanto que nós fizemos um projeto substituindo esse sinal por música, né, nas escolas. E exatamente por causa da questão auditiva. E esses abafadores, que está no projeto que eu protocolei e foi aprovado, constitui exatamente nisso. Disponibilizar para a comunidade autista, seja criança, seja jovem, adolescente, esses abafadores que lembram muito
esses fones de ouvido, para que essas pessoas possam ter tranquilidade de ficar em locais igual shopping, circo, escola, todo o ambiente onde tem aglomeração de pessoas e, consequentemente, um som mais alto, para que ela não se desregule. Porque muitas vezes esses sons altos regula o autista, né? Então, esse projeto vem para contemplar isso. Sem dúvida, é um avanço muito importante para a melhoria da qualidade de vida, né, dessas pessoas que podem também frequentar locais públicos. A gente precisa realmente ressaltar isso. Vereador, e esses abafadores, né, vão ser inclusos aí? O projeto prevê isso? De que forma vai ser disponibilizado isso? Vai ser gradativamente implantado? Vai chegar de forma gradativa nas escolas? Como vai funcionar? Isso é prerrogativa do Poder Executivo, é da Prefeitura. Então, assim, eu fiz um projeto, a Câmara aprovou, que autoriza o Poder Executivo a comprar esses equipamentos, porque, por regra, funciona assim. Quem é o ordenador de despesa no município é o Poder Executivo e não o Legislativo. Então, eu fiz o projeto autorizando o Poder Executivo, a Câmara autorizando o Poder Executivo, que possa adquirir esses equipamentos e distribuir para a sociedade, para a comunidade autista. E aí é a Prefeitura que vai determinar de que maneira isso vai ser feito. Como vão ser feitas essas inscrições, como que vão ser feitas essas retiradas. Sim, aí parte da Secretaria da Educação, enfim, do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Distribuir isso. Exatamente. E de que forma o senhor prevê o fortalecimento das políticas de inclusão e acessibilidade já existentes no município, com esse projeto ainda reforçando essas políticas de inclusão? É claro que nós temos que avançar muito ainda, mas Franca, de onde nós estávamos anos atrás, Franca já avançou bastante. Franca é uma cidade inclusiva, é o que eu volto a falar, precisa melhorar cada vez mais, é óbvio, mas Franca é uma cidade bastante inclusiva. Nós temos políticas públicas para isso, oferecemos serviços de qualidade. É o que eu te falo, a demanda é muito grande, né? Por isso que, até numa entrevista anterior, nós falamos aqui da Clínica Escola do Autismo, que nós vamos trazer para Franca. E já temos até o recurso. Muito importante. Então, porque sabemos o tamanho da demanda. 1 a cada 31 crianças que nasce é autista. Então, imagina quantos autistas nós temos na cidade. E não só autismo, nós estamos falando de todas as deficiências, né? No caso, é porque o projeto aqui, esses abafadores são específicos para quem tem hipersensibilidade a som, que normalmente são autistas. Mas a Franca é uma cidade que avança muito na questão de inclusão de pessoas com deficiência, através de políticas públicas, inclusive aqui na Câmara Municipal. Eu fico feliz em falar isso, porque nós temos vereadores aqui, não só quem está diretamente na causa como eu estou, mas nós temos uma Câmara muito envolvida com essa questão de pessoas com deficiência, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Principalmente, quase que na sua totalidade, projetos como esses não sofrem nem resistências. Não, e a Câmara cria muito. E meus colegas também criam muitos projetos de inclusão, né, de pessoas com deficiência, todo tipo de inclusão. E a Câmara atua bastante junto com o Poder Executivo, que também faz um bom trabalho nessa questão de inclusão. Mas, óbvio, que nós precisamos avançar cada vez mais. Sem dúvida. Importante esses destaques que o vereador trouxe para falar sobre a inclusão e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Já no próximo bloco, nós vamos continuar falando de saúde, pois a Câmara Municipal, os vereadores, autorizaram a abertura de créditos para mais investimentos na área da saúde. A gente volta já. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto.
O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado. Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Estamos de volta com o Câmara Repercute, agora para falar que os vereadores aprovaram projeto de lei de autoria do prefeito Alexandre Ferreira e autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares de R$ 1.400.000 para reforçar o orçamento do município para investir em ações na área da Secretaria Municipal da Saúde. Esse destaque também foi aprovado na última sessão ordinária e para falar sobre isso eu converso aqui com o vereador Francérgio Garcia. Francérgio, a importância de aprovar a abertura desses créditos no orçamento municipal. Bom, primeiro é importante deixar claro que créditos são esses, né? A prefeitura tem uma arrecadação que, inclusive, Franca, proporcionalmente em cidades do mesmo porte, do mesmo tamanho, é uma arrecadação baixa ainda, mas nós estamos avançando muito nessa questão de desenvolvimento econômico e, consequentemente, aumentar a nossa receita, que não é através da criação de impostos, nem de aumento de impostos municipais, pelo contrário, de redução para que fomente cada vez mais a economia, para atrair empresas para cá e aumentar a nossa receita. Bom, uma vez que nós temos essa receita de 1 bilhão para 2026, estimada em 1 bilhão e 700 milhões. Você pega uma cidade vizinha igual Uberaba, que é do mesmo tamanho de Franca, um pouquinho menor até, 2 bilhões e meio. Ou seja, uma diferença considerável. Sim. Então, como nós ainda estamos um pouco abaixo daquilo que nós deveríamos ter de receita, nós não conseguimos ainda avançar da maneira que nós precisamos na questão de distribuição dessas receitas. Por lei, o município tem que gastar com toda a receita, no mínimo, 15% da sua arrecadação. Franca gasta quase 30%, o dobro. E mesmo assim, nós viemos aí direto, que ainda não está 100%. Sim. É óbvio que a questão de saúde é a pasta mais difícil de qualquer município. Porque envolve saúde, envolve vida, né? Então, e Franca gasta o dobro. E mesmo assim, ainda não é o suficiente. Por isso que esses créditos adicionais, o que são esses créditos adicionais? São recursos de emendas parlamentares de deputados. Esse 1.400.000 foi destinado como emenda parlamentar de deputados, que é trabalho dos vereadores. Vereadores que vão a São Paulo, na Alesp, pedir recursos para os deputados estaduais, vão até Brasília pedir recursos, emendas para deputados federais. E esses créditos adicionais ajudam muito, principalmente na questão da saúde. E todo o crédito, que não só os gastos têm que ser aprovados, os gastos do Executivo têm que ser aprovados pela Câmara, mas as receitas adicionais também. E esse projeto vem passar pela Câmara para que a Prefeitura possa receber esses créditos, essas emendas, para aplicar na área da saúde. Bom, vereador, e uma vez repassados esses recursos, como a Câmara, os vereadores pretendem fiscalizar, de certa forma, a aplicação desses recursos na área da saúde? Todo orçamento, quando ele vem, ele tem que ser direcionado para alguma área, porque ele é fora do orçamento anual da Câmara. São créditos adicionais, suplementares. Esses créditos, o prefeito manda o projeto para cá e fala, esse projeto vai ser destinado para a área da saúde. E aí depois, na prestação de contas do prefeito, do Poder Executivo, não só na prestação de contas, mas aí é prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar a utilização adequada desse dinheiro. Então o prefeito manda o projeto, a Câmara aprova, depois fiscaliza. Muito bem. E a saúde, a gente sabe que sempre é um calcanhar de Aquiles mesmo de qualquer município. A grande dificuldade. E aqui os vereadores, não diferentemente, também trabalham para poder ajudar a melhorar
esse serviço prestado aqui no município. E vamos destacar também de um projeto aprovado, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que altera dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal. A proposta atualiza as regras relacionadas ao tempo de fala dos parlamentares. Vereador, o que mudou? Como foi colocado? Olha só, explica Thiago, pra gente. Quando eu pensei nesse projeto, nessa alteração, é um projeto de resolução, ou seja, é um projeto de lei interna, né, do nosso código aqui de leis internas. O que esse projeto de resolução vem contemplar? O tempo de discussão de moções de aplauso, requerimentos e projetos, eles são de 7 minutos. Eram, né? Porque agora alterou. 7 minutos para cada vereador. Então, cada vereador tem 7 minutos para falar sobre o requerimento, sobre a moção e sobre o projeto. O que nós entendemos, eu observei durante esses primeiros 6 meses de gestão na presidência, eu observei que para moção de aplauso, moção são homenagens, né, em sua grande maioria. A não ser quando ela é de repúdio, que aí é o contrário, mas em 99% elas são homenagens. Eu não entendo que isso seja plausível, a gente ter 7 minutos para cada vereador discutir a homenagem. E nem tão pouco requerimento, que requerimento, na maioria das vezes, é um pedido de informação. Então você vai fazer um pedido de informação para o Poder Executivo, você vai ficar 7 minutos explicando o porquê que você está pedindo aquilo, e todos os vereadores 7 minutos. E para a população, o que interessa de fato para as pessoas são os projetos. São os projetos de lei que vão impactar diretamente na vida do francano. Sim. Esses projetos, sim, nós temos que ter tempo para discussão. E aí a gente sai de 7 minutos para 10. Aí para a discussão de projeto, eu peço o aumento de 7 para 10 para cada vereador. Porque sim, o projeto de lei é aquilo que interessa. É aquilo que vai mudar na cidade, é aquilo que vai mudar, melhorar a vida das pessoas. Esse sim vale a pena a gente ampliar de 7 para 10 minutos. Foi simplesmente para isso, para melhorar o trabalho da Câmara Municipal, para que nós sejamos mais eficientes, né? E para que, de fato, as pessoas que nos assistirem também, não fica aquela coisa chata. Imagina, tornar e muitas vezes mais dinâmica, né? Mais dinâmica. E muitas vezes esses tempos de requerimento, as pessoas, muitas vezes o vereador acaba entrando em mérito político, em discussões políticas que não agrega para as pessoas aqui no município de Franca, política, coisas de ordem federal, né? Porque, infelizmente, o país polarizou mesmo nessa questão política. Mas o objetivo é simplesmente melhorar o andamento aqui, a dinâmica da Câmara Municipal. Muito bem. Vereador, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui no estúdio e parabenizar também pelo trabalho desenvolvido. Te agradeço, é sempre um prazer estar aqui e poder esclarecer sobre os projetos e as votações. Obrigado. No terceiro e último bloco, nós vamos trazer mais informações do que aconteceu na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca. Não sai daí, a gente volta já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Câmara Repercute, agora para destacar que os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do prefeito Alexandre Ferreira, que atualiza a legislação do serviço de acolhimento em famílias acolhedoras em Franca. A nova norma substitui o antigo programa Família Acolhedora, criado em 2007, adequando o serviço a diretrizes do Sistema Único de Assistência Social. A principal mudança, inclusive, é a criação de 2 perfis de famílias acolhedoras. O perfil continuará destinado ao acolhimento temporário de crianças e adolescentes, conforme as características e disponibilidade da família. Já o perfil 2, que exigem maior dedicação, como crianças e adolescentes com deficiência, transtornos, problemas de saúde, histórico de uso de substâncias psicoativas ou outras necessidades específicas. Segundo o Executivo, a medida fortalece a rede municipal de proteção social, amplia a capacidade de atendimento de crianças e adolescentes com demandas mais complexas e possui impacto financeiro previsto no orçamento, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. E ainda, falando da 25ª sessão ordinária, os vereadores da Câmara Municipal de Franca também aprovaram projeto de lei de autoria do vereador Marco Garcia, que denomina Márcio Bagueira Leal a Avenida 1 do loteamento Paragon. Com a aprovação, o nome de Márcio passa a identificar oficialmente a via pública do novo loteamento, em reconhecimento à sua trajetória e aos serviços prestados à comunidade francana. O autor da proposta e familiares falaram sobre a homenagem. Vamos acompanhar. Maria Helena, como é para você, como filha, ver o seu pai sendo homenageado com essa denominação feita pelo vereador Marco Garcia? Olha, é uma emoção e continua sendo uma emoção, porque faz 20 anos que meu pai faleceu. Mas sempre que eu penso nele, eu penso quanto ele plantou de bons cidadãos na nossa cidade, através da Guarda Mirim, através da escola que leva o nome dele. Então, ele foi um cidadão emérito. E como o Márcio Garcia falou, ele estava sempre de bom astral. Então, ele faleceu com 82 anos, mas ninguém falava a idade que ele tinha, porque ele era sempre jovial, estava sempre entre os jovens. Então, isso daí é uma emoção muito grande ver o nome dele perpetuado mais uma vez. Então, agradeço demais à Câmara Municipal de Franca por essa homenagem. O saudoso Márcio Bagueira Leal, ele nasceu na cidade de Ibiraci, né? Assim que ele terminou o primário, ele veio para Franca e aqui ele criou raiz, aqui ele casou e teve a filha, que é a Maria Helena. E por tantas coisas que ele fez, entre elas, gerou milhares de empregos através dos calçados Paragon, trabalhou na LASEP, onde concedia bolsa de estudo aos menos favorecidos. Também, através dele, tem o parque, o SESI, né, que foi através dele, o SENAI também. Então, ele voltado à indústria, né? Além disso tudo, na Guarda Mirim, onde ele formava cidadãos. Eu me lembro que no primeiro mandato meu, em 1997, eu fui conhecer a Guarda Mirim, ele mostrando aquele trabalho que as crianças faziam, né? E eu falo com muita propriedade que eu trabalhei para o Calçados Paragon como pesplantador e depois, como empresário, cheguei a fornecer produtos de material de limpeza descartável, tanto na fazenda deles quanto também na fábrica. E o Márcio, ele recebeu o título de cidadão francano aqui nessa casa. E hoje eterniza o nome dele, né? Fica para a posteridade o nome dele numa das ruas da nossa cidade. Então, para mim, é um motivo de felicidade, de uma alegria muito grande em estar nominando o nome de uma rua com o nome do senhor Márcio Bagueira Leal. E esse foi mais um Câmara Repercute. Obrigado pela sua companhia, eu vou ficando por aqui e até a próxima.